Segundo episódio da série Desvendando Skincare, onde desvendamos a pirâmide do skincare, desenvolvida pela renomada dermatologista norte-americana Dra. Zoe Draelos. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é o alicerce da base da pirâmide do skincare, que abordamos no vídeo anterior, o protetor solar. O protetor solar é muito mais do que um simples produto de beleza. Ele age como um verdadeiro escudo contra os danos causados pela radiação solar, ajudando a prevenir queimaduras, envelhecimento precoce e o câncer de pele. Antes de falar do produto em si, eu preciso que você entenda o que significam os raios UVA e UVB. A radiação solar é vital, mas ela também emite radiações que podem ser nocivas para a nossa pele. Os raios UVB ou ultravioleta do tipo B são caracterizados por um comprimento de onda mais curto e são os principais responsáveis pelas queimaduras solares, aquelas em que ficamos parecendo um camarão, com vermelhidão e, em casos mais severos, até a formação de bolhas e febre. Esse tipo de raio atinge a camada mais superficial da pele, mais especificamente a epiderme, e desempenha um papel importante nas mutações das células, que podem depois levar ao câncer de pele. A intensidade do raio UVB varia conforme o período do dia, atingindo seu pico entre as 10 e as 16 horas, tendo a capacidade de ser filtrada pelos vidros. Já os raios ultravioleta do tipo A ou UVA possuem um comprimento mais longo, permitindo com que penetre mais profundamente na pele, alcançando a derme. A principal consequência é o envelhecimento precoce, resultante do dano causado às fibras de colágeno e de elastina. Apesar deles serem menos intensos que o UVB, os raios UVA mantêm uma presença constante durante todo o dia e em todas as estações do ano, e possuem a capacidade de atravessar o vidro, ou seja, ele é o principal responsável por você ter que usar protetor mesmo em ambientes fechados durante o dia. A preocupação com os efeitos do sol na nossa pele não é algo recente. No Egito Antigo, existem relatos de há mais de 4.000 anos, eram utilizados extratos de farelo de arroz, jasmim e tremoço com o intuito de bloquear o bronzeamento da pele. Os antigos gregos, durante os treinamentos para os Jogos Olímpicos, protegiam-se com uma mistura de azeite de oliva e areia. Poderia não dar muito certo, já que o azeite é um óleo e os óleos podem ser fotossensibilizantes. O primeiro protetor solar químico mais moderno surgiu em 1891, na Alemanha, com a utilização do sulfato de quinino. Em 1930, o químico suíço Franz Greiter desenvolveu o primeiro protetor solar moderno, que viria a se tornar o renomado Pis-Buin. A padronização da medição da proteção solar veio com a invenção da escala de FPS, em 1962. O reconhecimento dos danos causados pelos raios UVA impulsionou o desenvolvimento de protetores solares de amplo espectro, na década de 80. No Brasil, a adoção do protetor solar ganhou força nessa década, em consonância com a conscientização que ocorria lá fora sobre os malefícios da radiação solar. Pesquisadores e a indústria nacional, na fase mais moderna, têm investido em inovação, desenvolvimento de protetores solares com texturas mais leves, controle de oleosidade e proteção ainda maior, adequados ao nosso clima mais tropical e aos diversos tipos de pele que encontramos aqui no nosso país. No entanto, diversos levantamentos ainda indicam que uma boa parcela da população ainda não utiliza o protetor solar diariamente. Agora vamos conversar sobre o protetor solar em si, a começar pela sigla FPS. O FPS nada mais é do que o fator de proteção solar, que indica o tempo em que a pele protegida com aquele produto leva para apresentar vermelhidão em comparação com uma pele desprotegida. Por exemplo, se uma pessoa demora mais ou menos 10 minutos de exposição ao sol para ficar com a pele avermelhada, um protetor solar com FPS 30, teoricamente, permitiria que ela permanecesse ao sol por 30 vezes esse período, ou seja, 300 minutos sem se queimar. É importante entender que o FPS se refere primariamente à proteção contra os raios UVB, que são os principais causadores das queimaduras solares, enquanto o FP-UVA ou PPD refere-se à proteção contra os raios UVA. Os protetores que têm as duas proteções são aqueles em que chamamos de amplo espectro. O mínimo ideal de um FPS é de 30 e o de PPD, ou FP-UVA, de 10. E agora, como escolher o seu protetor solar? A primeira e principal coisa que você precisa saber é: o protetor solar é diferente do dermocosmético com FPS. É muito comum o paciente chegar no consultório falando que usa uma base ou um hidratante com FPS para substituir o protetor solar, mas são coisas diferentes. O protetor solar é especificamente desenvolvido para oferecer uma alta proteção contra a radiação ultravioleta, atuando através de uma criação de uma barreira física ou química na pele que impede ou absorve os raios nocivos. Por outro lado, os dermocosméticos com FPS combinam a proteção solar com outros benefícios para a pele,
como hidratação, ação antioxidante ou cobertura de maquiagem. Eles podem sim ser utilizados, mas depois da aplicação de um bom protetor solar. E a quantidade ideal é seguindo a regrinha dos 3 dedos. Para escolher o protetor solar ideal para sua pele, você deve priorizar os benefícios da proteção em relação aos aspectos puramente cosméticos. Um ponto essencial é verificar se ele é de amplo espectro, protegendo, como eu disse anteriormente, dos raios UVA e UVB. Pessoas que têm a pele mais clara, que praticam atividade física ao ar livre, trabalham expostas ao sol ou têm doenças dermatológicas relacionadas à radiação ultravioleta, precisam considerar usar um FPS mais alto, como 50 ou até mais. Em situações de natação, praia, sudorese intensa, exposição à água, a escolha tem que ser de um protetor que seja resistente à água. Lembrando que essa resistência tem uma duração limitada, de 40 a 80 minutos, exigindo reaplicação depois desse período e sempre depois de secar a pele. Embora o tipo de produto, como o bastão, o líquido e a fragrância contribuam na escolha, o foco principal deve ser a proteção eficaz para o tipo de pele e as necessidades, por exemplo. Peles oleosas podem se beneficiar de formulações que sejam livres de óleo ou em formulações mais fluidas ou em gel, enquanto peles secas às vezes preferem uns cremes mais hidratantes. Para peles sensíveis, os protetores solares minerais à base de óxido de zinco ou dióxido de titânio são geralmente mais recomendados por sua suavidade e o seu potencial hipoalergênico. Uma dúvida que uma paciente trouxe no consultório esses dias, inclusive de um vídeo aqui das redes sociais, é de uma informação que está circulando que as pessoas têm que tomar sol sem protetor para absorver melhor a vitamina D. Como eu disse, o protetor foi desenvolvido para proteger a sua pele dos raios ultravioleta, criando uma barreira que reflete ou absorve a radiação. Isso diminui a quantidade de radiação que chega na sua pele, mas não impede a produção de vitamina D. O nosso corpo produz vitamina D quando a pele é exposta à luz solar. Mas para isso, não é necessário ficar torrando no sol sem proteção, correndo o risco de causar um problema ainda maior que uma suplementação, que é o câncer de pele. Se você está com um baixo índice de vitamina D, a suplementação por via oral, recomendada pelo médico, é a melhor forma de garantir a melhora dos seus índices. E não abra mão da sua proteção solar, combinado? Você ficou com alguma dúvida sobre protetor solar? Não hesite em deixá-la aqui nos comentários. No próximo vídeo da série, nós vamos conversar sobre o meio da pirâmide do skincare, não perca!